externar minha gratidão a Deus, ao meu pastor do campo desta igreja, pastor Arnaldo Tavares, a meu amigo, pastor Hernandes, pela confiabilidade, e a todos os meus companheiros que estão na minha retaguarda, tá certo? Creio que os meus amigos que estão aqui atrás, meus companheiros, têm mais eloquência do que eu, mas prova a Deus de falar do amor de Deus aqui nesta noite. Querido, por gentileza, aqueles que assim o podem, abra o seu manual, a Bíblia Sagrada. No livro segundo escreveu o doutor, o escritor e evangelista Lucas, capítulo 18, versículo do 35 ao 41, texto muito conhecido da igreja. E eu queria falar nesta noite de fé. E se tivesse de dar um tema a este texto, Lucas 18, e versículo do 35 ao 41, o tema seria o milagre à beira do caminho. Escrito está: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Queridos, a história vai dizer que seria a última vez que Jesus passava pela cidade. Podem sentar, queridos. Que seria a última vez que Jesus passava pela cidade de Jericó. E ali se encontrava um mendigo à beira do caminho. Seu nome era Bartimeu, e a história diz que ele era filho de Timeu. Timeu foi um general aposentado e um grande comerciante daquela época. E com a chegada dos romanos, ele perdeu tudo que tinha e ele se revoltou. A história diz que os romanos o pegaram, crucificaram e o mataram. E para que o seu filho, chamado Bartimeu, não fizesse o mesmo que o pai, eles arrancaram o globo ocular deste moço. E ele, a partir deste momento, ele passou a viver à beira do caminho, a mendigar. Apenas dos evangelistas, apenas 3 falam da cura de um cego na entrada de Jericó. Mateus fala que foram 2 cegos. Lucas fala que foi um. Mas Marcos também fala que foi um. Mas é o único que fala da família deste cego. Lucas vai falar que foi na entrada que o cego foi curado. Mas Marcos fala que foi na saída. Se foi na saída ou na entrada, isso não interessa. O que eu quero dizer para a igreja aqui nesta noite, que aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Seria a última vez que Jesus passava. E o texto é bem claro. Ele diz que o cego, ele ouve a multidão, o tropel da multidão passando. E ele pergunta quem passa. E a multidão responde que Jesus de Nazaré passa. E ele começa a clamar em alta voz: Jesus,
filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão pedia para que ele se calasse, mas ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Perceba que a fé deste cego era tão grande, que ele podia ter gritado, ter clamado: Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Mas ele gritou pelo nome messiânico, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É um culto administrativo, mas precisamos entender que aquele que curou aquele cego vai curar crente aqui nesta noite. Vai entrar na sua casa, vai entrar no seu lar. Perceba que ele não para. Ele não tinha visão. Mas tem uma coisa que está faltando para mim, para você aqui nesta noite. É usar a nossa boca para dizer: Jesus, eu quero isso. Eu necessito daquilo. Ah, mas o senhor não sabe, pregador. Ele não sabe o que é que eu preciso, é claro que ele sabe. Mas há momento na tua e na minha vida que Jesus quer ouvir o que é que você está precisando. Independente da situação que você chegou aqui nesta noite, Jesus vai passar na tua casa para te perguntar: o que é que você quer? É bem verdade que a Bíblia relata, e nós temos a convicção, a certeza, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra que ele disse, ainda no livro de Lucas, capítulo 44, versículo 49, ele disse: olha, ficais. Ele dá uma ordenança a seus discípulos, dizendo: ficais, porém, na cidade de Jerusalém, porque até do alto sejais revestido de poder. Cadê a mão daqueles que querem ser revestido de poder nesta noite? Mas a Bíblia vai dizer que 2 discípulos, cabisbaixo, triste, sem direção, ele deixa Jerusalém e volta para casa, volta para a aldeia chamada Emaús. E a Bíblia vai dizer que eles começam a andar pelo caminho, lamentando, cabisbaixo, triste, sem direção, preocupado, porque haviam crucificado e matado Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus aparece no meio deles. A Bíblia fala que o caminho de Jerusalém para Emaús era de 60 estágios, ou cerca de 11 quilômetros, mas Jesus aparece no meio dos dois. E começa a perguntar para eles o que está acontecendo, e o moço, por nome de Cleópatra, diz: é bem verdade que és um peregrino em Jerusalém, e não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, um grande profeta. E a Bíblia diz que os olhos deles pareciam estar vendados. E Jesus começa a falar que seria necessário que o Cristo padecesse. Começa a falar dos profetas. E quando chega uma luz, Jesus finge que está passando. Mas eles se preocuparam, eles dizem: olha, fica aqui conosco. É muito perigoso andar neste caminho. E Jesus para jantar com eles. Mas a Bíblia vai dizer que foi no partir do pão que eles perceberam quem era Jesus. E quando ele abriu os olhos para contemplar Jesus, Jesus já não estava lá, só estava ao seu lugar. E eles voltam para Jerusalém. Vai de encontro aos discípulos e diz: olha, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E os discípulos param e perguntam: como assim? Ele passou lá em casa. Jesus vai estar passando na casa de crente nesta noite.
Porque há momento que eu e vocês precisamos parar, para ter a sensibilidade de entender que é Jesus que está do nosso lado. Você pode ser abandonado assim como esse cego foi. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que morreu na cruz, por mim, por você, nunca vai abandonar você. Aleluia. Glória a Deus. Já não estava lá. E os discípulos param e dizem: não ardia em nosso coração quando eles falavam que seria necessário que tudo aquilo acontecesse. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, em um culto administrativo, para reconciliação, para aclamação, para disciplina, para reabilitação, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, está de braços abertos, e é o Deus que dá a segunda chance para mim e para você. É por isso que se faz necessário estar aqui nesta noite. Bartimeu, ele estava com os olhos fechados, mas a sua boca estava aberta. Precisamos entender a dificuldade daquele cego, em meio àquela multidão. Enquanto ele clamava, o povo pedia para que ele se calasse. Há momentos nos dias de hoje que tem tanto irmão que quer parar a nossa caminhada para a gente não receber a nossa bênção. Mas continue insistindo, continue entendendo que Deus está acima de tudo e de todos. Quando Paulo escreve, ele diz: temos, porém, este tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Então a excelência é dele. Precisamos andar na direção dele. Perceba que a primeira coisa que Bartimeu fez foi se livrar da capa. Ele sabia que ele ia conseguir a sua vitória. Agora não responda não. O que é que você está precisando? Fale com o Senhor. Diga o que é que você está precisando. Fale da sua necessidade. Ah, mas estão querendo me parar. Continue gritando que Deus vai parar a multidão e vai mandar te chamar para te abençoar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em São Paulo eu me machuquei. Trabalhava com carro forte. E eu parei de andar. A coluna ficou comprometida. E eu precisava, pastor Hernandes, pastor Márcio, demais companheiros, fazer uma cirurgia. O diagnóstico do médico não era o mais favorável. Ele disse: você vai ter que ser operado. Mas você não vai mais andar. Você só vai poder se locomover de cadeira de roda. E aquilo me bateu uma tristeza, um desânimo. Mas eu lembrei de Deus que um dia tinha feito uma promessa em minha vida. E eu disse: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Véspera da cirurgia, eu estava com medo. Já era 9 horas quando a enfermeira entrou e disse: o senhor precisa tomar banho, porque de manhã o senhor precisa ser operado. Mas eu tremia de medo, por 2 preocupações. Do não poder mais andar, eu já não estava andando mesmo. Mas havia uma esperança de um dia voltar a andar. E eu fui tomar banho, eu estava no 5º andar do Hospital Santa Cecília. Quem conhece São Paulo sabe, ali debaixo do Bialcão, próximo ao Paulista. E quando eu entrei, empurrando aquela maca para o banheiro, uma janela que estava voltada à Avenida Paulista, eu senti um vento entrar ali dentro,
Fernando. Veemente. E uma voz brandou em meu ouvido, dizendo: por que temes? Eu sou o Senhor teu Deus. A minha cirurgia estava marcada para 9 horas da manhã. 3h30 da manhã, a equipe cirúrgica entrou lá na sala. Eu acordei assustado. Nem o leito que eu estava. E uma moça me disse: o senhor vai ser operado agora. Eu não entendi que a minha cirurgia era 9 horas da manhã. E me colocaram no elevador para descer para o centro cirúrgico. E eu disse: a minha cirurgia é 9 horas. E a enfermeira disse para mim: não, doutor Paulo Romero chegou já, às 3 da manhã. Perdeu o sono. E o primeiro nome da cirurgia que ele vai fazer é a sua. Enquanto o elevador descia, pastor, ela me perguntou: o senhor tem peixada aqui nesse hospital? E eu respondi para ela: não, a minha peixada é Jesus de Nazaré. Me operei em 94. Com 3 meses, o Senhor me colocou de pé. E Ele não só fez um milagre em minha vida. Quem me conhece particularmente, eu virei até árbitro de futebol. A minha coluna é rasgada de baixo, de cima até embaixo. Mas eu sinto dor 24 horas. Mas pregador, o senhor não foi curado, não está andando, e por que o senhor ainda sente dor? É para eu não esquecer de quem me curou. Eu não posso esquecer o momento do que Ele fez comigo. E você também não pode esquecer. E eu disse: Senhor, a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu vou andar no teu caminho até o arrebatamento, ou o Senhor me recolher. Estamos vivendo últimos dias. E Jesus, Ele está voltando. E a gente precisamos voltar para Ele antes. Precisamos entender que o preço que Ele pagou por mim e por você não foi preço barato. A Bíblia diz que a cédula, que era contrária a Fernando, para mim, para você, para esses pastores, para esta igreja, Ele cravou na cruz. E você não deve nada para ninguém. Éramos órfãos. E Ele nos adotou. E agora nós somos filhos. E como os filhos, somos co-herdeiros do trono de Cristo. A multidão pedia para que Ele se calasse. Mas Ele continuava gritando ainda mais. O que me chama a atenção aqui, igreja, nesse texto, é que independente da ocasião, Bartimeu viu a sua última oportunidade. Porque Jesus já não passava mais, Ele seria entregue aos malfeitores. E o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite: não deixe a oportunidade que Cristo está lhe dando hoje. Aqueles que foi disciplinado, que está sendo reconciliado hoje, saia daqui com uma decisão: nunca mais eu vou errar de novo. Porque Ele está me dando uma oportunidade. Então abrace, agarre essa oportunidade. Quando Ele chama Abraão, Ele diz: olha, Abraão, deixa eu me identificar para você. Eu sou o Senhor teu Deus. Tem mais identificação do que essa? Eu sou o Senhor teu Deus, anda no meu caminho e ser perfeito, aleluia, glória a Deus. Perfeito aqui, só Ele.
O absoluto é Ele, mas é no relativo. Precisamos andar como Jesus andou. Precisamos fazer a vontade dEle. Porque quando você morre para o mundo e renasce para Cristo, a tua vida, a minha vida, já não nos pertence mais, pertence a Ele. Aleluia. Então Jesus, Ele para. E quando Jesus para, o milagre acontece. Eu não sei qual a prova que você está passando. Eu só sei que o Deus que eu sirvo, que é um Deus que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, Ele vai te abençoar nesta noite. Talvez não seria a mensagem que os irmãos quisessem ouvir aqui nesta noite, mas é dia de fé. Hoje é noite de acreditar que a fé é um firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza daquilo que a gente não vê. Então precisamos ter fé, ter certeza que o Cristo que operou no passado, Ele opera hoje. Aleluia. Lembra lá de Pedro e João, quando ele desce ao templo Formosa? Estava ali um paralítico, mendigando. E quando ele vê Pedro e João, a primeira coisa que ele faz é pedir uma esmola. Mas naquela noite, naquela tarde, era tarde de vitória. Porque era 15 horas da tarde. Pedro para e faz uma pergunta. Ele diz: olha, não temos prata, não temos ouro, mas tudo que eu tenho, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Há momentos, pastor, que mesmo tendo a revelação de Deus, a pessoa, presbítero Alberdon, não entende. Aquele homem não se levantou. Há momentos que faz necessário, vem cá, presbítero James. A Bíblia, senta aí, meu filho. A Bíblia vai dizer que Pedro estenda a sua mão e diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele paralítico entrou pelo templo, pulando, cantando e adorando o santo nome do Senhor. Ei, não se proste na hora que Jesus te chamar. Se necessário for, Ele vai esticar a mão e vai te levantar para te abençoar. Aleluia. E todo mundo ficou admirado. Disseram: não é aquele? Olha como ele está adorando, louvando a Deus. E esqueceram que ele também entrou andando. Há dias que Jesus te abençoa e a gente está preocupado com as coisas secular e não entende que Deus está nos abençoando. Aleluia. Aleluia. E disse Jesus: que queres que eu te faça? Toque nessa pessoa linda que está do seu lado, essa pessoa mais bonita. Mas toque mesmo. E diga: minha irmã, meu irmão, o que é que você quer que Jesus faça? Que queres que Jesus te faça? Mas não peça carro novo, não. Não peça dinheiro no banco, não.
Porque ele diz: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos será acrescentada. Peça a ele sabedoria, assim como Salomão pediu, que ele vai te dar tudo. Peça a ele andar na direção dele, servir a ele. Eu sou do tempo, meus pastores que estão aqui do meu lado, que quando era dia do culto, ciclo de oração, a gente já entrava na igreja com lenço na mão, porque o poder era grande, a gente já estava chorando. Hoje está faltando lenço nas igrejas. Precisamos ter a sensibilidade de sentir a presença do Espírito Santo, porque você não está sozinho. Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E ele vai e deixa uma promessa para mim e para você. Ele diz: creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei outra vez para buscar você, para buscar esta igreja, para ficar do lado dele. Aleluia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos guardar dos momentos maus que estamos vivendo. Estamos passando desapercebidos. Estamos brincando ainda de ser crente. E precisamos voltar ao primeiro amor. Dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ei, cadê os louvores? Cadê os louvores? Cadê a mão daqueles adoradores? Cadê a mão daqueles adoradores? Você não veio aqui nesta noite à toa, não. Você veio se reconciliar. Você veio voltar ao primeiro amor. Para onde você foi, ele deixou. Mas quando você voltar, ele vai te receber de braços abertos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos guardar dos dias maus. Que nós possamos sair daqui nesta noite com uma convicção. Que a gente precisamos guardar a sua palavra. O salmista diz no Salmo 119, e verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então faça como este cego. Independente da situação que você está passando, independente da situação que você chegou aqui nesta noite, não pare de clamar o nome dele e dizer para ele o que você está precisando, em nome de Jesus.